E agora, então, que a gente começa a esclarecer as dúvidas sobre carros elétricos, tá? Nos condomínios. Vocês já sabem, acompanhando conosco aqui nas últimas semanas, que a Assembleia Legislativa, enfim, né, aprovou um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo do estado, garantindo aos moradores de condomínios residenciais e comerciais aqui do Espírito Santo o direito deles de instalar equipamentos para recarga de veículos elétricos em vagas privativas de garagem. Gente, esse texto foi sancionado no último dia 9, né? E tem amplitude estadual, como eu te falei, que é um projeto de lei, né? E agora o projeto, ele assegura ao morador o direito de instalar esse ponto de recarga individual. Na prática, como é que isso funciona? Nós vamos conversar agora com o Gedaias Costa. Ele é presidente do Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais e de Empresa de Administração de Condomínios aqui no Espírito Santo. Ei, Gedaias, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, pela sua gentileza. Vamos falar um pouquinho aí, no dia a dia de vocês, como é que tem sido a chegada desse projeto de lei, os moradores que já adquiriram carros elétricos e aqueles que não têm? Pois é, vamos lá, né? Antes desta lei, que é a 12.857, nós temos a norma técnica 23 do Corpo de Bombeiros. Isso. É ela que vai dar todos os parâmetros para a instalação dos pontos de carregamento elétrico. A lei, vamos colocar de novidade, ela só diz que o condômino terá o direito de instalar. Aí nós temos algumas vírgulas, ou seja, algumas condicionantes. A primeira, as suas expensas. Então, o custo de instalação e adequação do condomínio, se ele for o único interessado, é único e exclusivamente por conta dele. Segunda questão, para que ele peça ao condomínio para instalar o ponto de carregamento elétrico, é preciso que ele apresente um projeto de preferência feito por um engenheiro eletricista, ART e estudo de demanda da carga elétrica. Nesse aspecto, a lei tem um ponto ruim, ou não muito técnico, porque ela diz que esse estudo de demanda é da unidade autônoma, quando o correto tem que ser da edificação. Sim. E é simples. Por que isso? Porque, veja, pense num prédio de 24 moradores. Se eu apresentar um projeto elétrico com estudo de demanda somente da minha unidade, eu não consigo provar que os demais terão possibilidade. Então, eu preciso de estudo de demanda da edificação para saber se os 24, por exemplo, se tiverem interesse, podem instalar. Por isso que a melhor estratégia hoje é você levar isso para uma assembleia de condôminos? Sem dúvida nenhuma. Veja bem, um assunto ele vai para a Assembleia. Por que ele vai para a Assembleia? Não é só porque o condômino ele tem o direito de instalar desde que atendido essas condicionantes. É porque é o seguinte, quem vai bancar o custo de adequação da edificação às normas de combate a incêndio? Porque a norma técnica 23, ela dá um prazo aí de até 3 anos para os condomínios que já têm ponto de carregamento elétrico para adequação ao sistema de combate a incêndio, ou seja, instalação de sprinklers ou chuveiros automáticos e sensores, detectores de fumaça e de alarmes em todos os pavimentos. Os pavimentos de garagem. Nos pavimentos de garagem, você tem os sensores, logicamente, de incêndio, detectores de incêndio e de alarme, e o de alarme em todos os pavimentos. Mas isso já existe em condomínio, não, Gedaias? Todos os andares já têm detectores de incêndio? Não. Nem todos? Nem todos os prédios antigos não têm. E mais ainda, chuveiros automáticos ou sprinklers, boa parte também da edificação não tem. Eu moro num prédio que tem 13 anos, não tem. Eu não tenho lá no meu prédio onde eu moro chuveiros automáticos. Não, o chuveiro sem dúvida, é uma conta que vai chegar para todo mundo. E qual é o prazo dos chuveiros? 3 anos? Então, pela norma técnica do Corpo de Bombeiros, os condomínios têm que se adequarem no prazo de até 3 anos, é quando vence o alvará de licença do Corpo de Bombeiros. Eu acho que chuveiros hoje são em shoppings, não, Gedaias? Que eles já estão assim mais avançados?
Não colocar os condomínios novos já possuem, entendeu? Os condomínios Perfeito. novos já possuem, mas os antigos não possuem. Uhum. Vocês têm uma conta E estimada essa disso? Então, essa talvez seja a conta mais pesada. Eu li uma notícia na semana passada em um dos meios de comunicação que o engenheiro falou em torno de 100, 150 mil reais. Dependendo Ou seja, do número desse condomínio, não? Sim, lógico. Tudo depende do porte do condomínio. Mas, veja bem, quem é que vai bancar isso? Vamos colocar mais uma vez um exemplo. No prédio de 24 moradores, apenas um tem carro elétrico e apenas um demonstra interesse em instalar. Será que os outros 23 vão ter que bancar o custo? Não é justo, né? Mas se for aprovado em Assembleia, sim, vão ter que bancar, né? Então, pois é, se aprovado em Assembleia, mas você acha que 23 moradores vão querer tirar do bolso 100 mil, 150 mil? Pois é, mas não é um caminho sem volta não, Jadaias? A economia limpa? Eu tô com um ouvinte aqui falando que na Rodovia do Sol ele parou para abastecer, tá quase R$7 o litro da gasolina. Não, olha só, vamos lá, nós temos postos de carregamento em vias públicas. Eu não discuto que o custo de abastecimento e o custo de redução, logicamente, para quem é dono de carro elétrico é bem menor em relação a carro a álcool, gasolina. Isso não há dúvida. A questão toda é o seguinte, é a segurança dos condôminos. Hoje, segundo o Corpo de Bombeiros, não há ainda nenhum equipamento que apague incêndio em baterias de lítio. Não é bem assim, né? Não há equipamentos que apaguem porque simplesmente ela não apaga com água. Ela precisa de ser queimada para gastar a combustão dela, não é isso? Pois, exatamente. Mas isso é no mundo inteiro, assim. Então, ela vai pegar... E os patinetes elétricos e as bicicletas elétricas? Não estou fazendo defesa aqui do carro elétrico, não, mas eu estou achando que essa mobilidade limpa aí, ela é um caminho sem volta. Não, eu também acho que é sem volta. Vamos colocar. As bikes elétricas, elas não têm o risco maior que tem os carros elétricos. As baterias, das bikes elétricas, você pode, logicamente, carregar numa tomada simples, sem ser gambiarra, tá? Ou seja, tomada simples dentro das normas elétricas. Os carros elétricos não, já demanda um suporte maior, um atendimento maior às normas elétricas. E, além disso, tem o risco do incêndio na bateria de grandes proporções. Acho que o mês passado, no Jardim Camburi, uma moto pegou fogo em 2 carros. Ou seja, um baita prejuízo. Pois é, mas se seguir com todas as orientações aí de segurança que a norma do Bombeiros traz, eu acho que não tem esse risco tão grave assim, não, né? Assim, a gente viu um caso, né? Um caso. Não dá para generalizar, Jadaias. Mas, enfim, voltando aqui à discussão do condomínio, como é que a gente faz? Convoca-se a assembleia, coloca o assunto em pauta, é maioria simples, é maioria absoluta? Como é que funciona isso? Pois é, vamos lá. Alguns condomínios, logicamente condomínios mais na orla da Praia de Camburi, em Vila Velha, Itaparica, já estão convocando a assembleia e apresentando o projeto de estudo de demanda. Porque aí, um local você tem um norte, saber se todos os condôminos podem instalar, se todos não puderem instalar e se tiver mais gente querendo, o que tem que fazer? Tem que fazer um novo projeto elétrico da edificação, da entrada na EDP e esperar a aprovação. Esse é um ponto. Perfeito. Os condomínios que já têm pontos de carregamento elétrico instalados em 2023, 2024 e antes da norma técnica 23, terão um prazo de 3 anos para se adequarem tanto as normas, terão um prazo de 1 ano para se adequarem à norma elétrica e 3 anos para se adequarem às normas de combate a incêndio. Então, esse é um grande desafio. É lógico que hoje o condômino que tiver interesse em instalar, ele tem que fazer um requerimento ao condomínio, apresentar essa documentação e o síndico vai levar isso para a Assembleia. No meu entender, é quase simples, mas sempre haverá polêmica, né? Sim. Sobre o uso da recarga, de quem é a responsabilidade para a compra, por exemplo, de um carregador elétrico? Não, isso hoje é tranquilo, isso hoje é por conta do condômino, por conta do condômino. Se o condomínio instalar, e hoje já tem o wallbox inteligente, ou seja, sistemas de carregadores inteligentes, onde você pluga lá
o teu carro, carrega o teu carro e ele já identifica a unidade que utilizou. E aí a conta vai só direto para ele. Isso aí. O consumo vai direto para o proprietário do veículo. Para o proprietário do veículo. Não é pago por assim como o Wallbox também é de responsabilidade do dono do veículo. Sim, exatamente. Exatamente. É uma pergunta aqui entre três ouvintes que chegaram há pouco, né? Como é que é essa conta para todo mundo? Então, não necessariamente é para todo mundo. Pois é, a conta para todo mundo, vamos imaginar que seja aprovada em assembleia, é a adequação às normas de combate a incêndio. Excelente. Porque, a meu ver, este que é o custo mais elevado. Exatamente. Então, a adequação do sistema elétrico e também do sistema de enfrentamento a incêndio, ele é coletivo. Não, eu não estou dizendo que seja coletivo, não. É um local, o atendimento às normas elétricas, um local de instalação do ponto de carregamento é do condômino interessado. O que eu disse antes é que alguns condomínios se adiantando já estão apresentando projeto elétrico, estudo de demanda da edificação e dizendo o seguinte: condomínio, vocês podem instalar, apresente os projetos individuais e está aprovado. Ok, mas se o condomínio tiver que se adequar, essa conta é de quem? Então, se na instalação, por exemplo, de um Sprinter. Então, vamos lá, vamos colocar, o condomínio que tiver que se adequar, que já tem ponto de carregamento elétrico, vai ser uma baita confusão em assembleia, porque com certeza a maioria, vamos colocar, a maioria dos moradores, a maioria dos condôminos não vão querer arcar com esse custo e vão querer, logicamente, empurrar isso para o condômino. Como a norma técnica do Corpo de Bombeiros fala que o condomínio deverá se adequar, é bem provável que essa conta seja repartida para todos. É isso aí. Ô Jadaias, tem muita gente se adequando. Você falou de Jardim Cambori, Praia de Cambori. Os prédios, vamos colocar assim, mais de elite, né? Vamos colocar um por andar, na Orla de Cambori, já fizeram ou estão fazendo projetos elétricos, vamos colocar da própria edificação, ou seja, se a edificação tem demanda para atender essa carga elétrica dos carros elétricos. E aí depois, logicamente, libera para cada condômino apresentar o seu projeto individual, a RT, né? E, logicamente, atender as normas técnicas e fazer as suas instalações conforme o condomínio orientou e aprovou em assembleia. É isso. A gente está falando aqui, né, sobre um projeto que é muito recente, que as pessoas podem ter dúvidas, né? Mas já tinha uma norma técnica do Corpo de Bombeiros que respaldava toda essa mudança. Então, a própria lei fala que o condomínio interessado poderá instalar às suas expensas, às suas custas, atendido às normas técnicas, né? E a norma técnica, com certeza, é a norma técnica 23 do Corpo Bombeiro e também são as normas técnicas de elétrica, que são mencionadas na norma técnica 23. Perfeito. Vocês, enquanto sindicato, vocês devem estar orientando, né, os condomínios? Sim, nós estamos orientando, já tivemos 2 ou 3 palestras com o engenheiro elétrico para mostrar quais são as cautelas, o que deve ser feito, porque todo mundo pensa, lógico, que um carro elétrico é o futuro e tudo mais, né? Então, assim, nós temos que também nos preparar, nos adiantar para ver esse tema e discutir esse tema com os condôminos. Perfeito. Te agradeço, Jadaias, pela entrevista. Obrigado, valeu, muito obrigado.